Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane, nós somos do grupo 1. O nosso tema é sobre plantas flebotômicas. Os integrantes Maria Fernanda, Lívia Maria, Daniel Carvalho, Cauã Oliveira e Bruna Soares. E eu, Viviane Débora. Ao longo do vídeo vai ter explicação sobre o nosso tema. Acompanhe conosco. Meu nome é Lívia e eu vou dar continuidade falando do conceito e a composição química das plantas flebotônicas. Basicamente, essas plantas são aquelas que contêm compostos bioativos com propriedades benéficas para o sistema nervoso, especialmente no tratamento de insuficiência venosa crônica, que é mais conhecido como IVC. Também ajuda em hemorroidas, varizes e também outros distúrbios circulatórios periféricos. Essas plantas atuam principalmente fortalecendo as paredes do vaso sanguíneo, também aumenta o tônus venoso, reduz a permeabilidade capilar, também ajuda na melhora da drenagem linfática e também combate radicais livres, que agem como uma ação antioxidante. Já a composição química dessas plantas se dão principalmente por compostos bioativos, exemplo, flavonoides, saponinas, taninos, antocianinas. Todos esses fazem parte da composição das plantas flebotônicas. Os flavonoides são principais responsáveis pela ação flebotônica, ajudando a estabilizar as paredes vasculares e também ter um efeito antioxidante. Exemplo, a rutina, a esperdina. Já as saponinas atuam como venotônicos e anti-inflamatórios, melhorando a resistência dos capilares. Temos um exemplo de essina, que está presente na castanha da Índia. O outro composto bioativo se chama taninos, que tem uma ação adstringente, fortalecendo os vasos, porém diminui a permeabilidade capilar. Por último, temos as antocianinas, que são potentes antioxidantes, que melhoram a microcirculação e também estão presentes em frutos da cor roxa ou azulada. E foi isso, eu falei um pouco da composição química das plantas flebotônicas e também do conceito que elas são. E é de extrema importância, pois pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, pois fortalecem as veias, melhoram a circulação, causando aí uma melhora na saúde do indivíduo. Oi, gente, eu sou a Maria Fernanda e hoje eu vou falar um pouco sobre as propriedades terapêuticas das plantas flebotônicas. As plantas flebotônicas são usadas para fortalecer a veia e melhorar a circulação sanguínea, ajudando também numa resistência dos vasos e diminuindo a sensação de insuficiência venosa, tais como inchaços, varizes e hemorroidas. E também aquela sensação de perna cansada que normalmente a pessoa sente. As principais propriedades terapêuticas são as capílulas protetoras, venotônicas, ações antioxidante, anti-inflamatória, que assim elas conseguem controlar o tônus, a questão de inflamação e tudo certinho. E também a melhora do fluxo sanguíneo, que significa aquela circulação periférica do sangue, que ele consegue circular com mais facilidades. Vou mostrar para vocês alguns exemplos das plantas flebotônicas que temos. Começando pela castanha da Índia. Ela ajuda principalmente na melhoria do tônus venoso e também a reduzir o inchaço. Logo em seguida, nós temos o amamélis. Ele ajuda na fragilidade capilar e naquela inflamação local. Já a Vitis vinifera, ela atua como um antioxidante que protege os vasos e melhora a circulação sanguínea. Já o ginkgo biloba, ele melhora a microcirculação e a oxigenação dos tecidos periféricos do nosso corpo. Olá, meu nome é Daniel, eu vou estar dando continuidade na nossa apresentação. Eu vou falar sobre as técnicas de extração das plantas flebotônicas.
As plantas flebotônicas, elas têm compostos especiais que ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Para aproveitar seus benefícios, precisamos extrair esses compostos de uma maneira mais segura e eficiente. Nas formas de extração, existem vários tipos, contendo a maceração, que é a planta em contato com o solvente, água ou álcool, e ela pode durar de 24 a 72 horas. Tem a percolação. A percolação, nela, o solvente ele passa mais devagar pela planta triturada. Existe a infusão e a decocção. A infusão, as folhas, elas são mergulhadas em água quente, como se fosse um chá. Já a decocção, as raízes ou cascas são fervidas. Tem também a extração com solvente. O solvente ele circula continuamente a planta que está pulverizada. Dicas importantes para a extração. 1. A escolha do solvente. A polaridade do solvente ela pode influenciar em quais compostos são extraídos. 2. A preparação da planta, contendo secagem, trituração e armazenamento. E 3. A temperatura e o tempo. A quarta é a proporção planta e solvente, que no caso é a quantidade de solvente que deve ser utilizada para cobrir totalmente a planta. E a quinta, as seguranças e boas práticas, que é o uso de óculos, luvas e também aventais. Agora eu vou deixar vocês com o exemplo prático. Recentemente, um paciente veio até mim, na farmácia e me disse que começou a tomar chá de castanha da Índia, porque eu ouvi falar que ajudava bastante no tratamento contra as varizes. Ele estava meio curioso, para saber como é que funcionava e ele também estava muito preocupado se o uso desse chá era seguro para ele. De fato, ultimamente, muitas pessoas estão recorrendo a alternativas naturais para melhorar a sua saúde, E um exemplo disso, a castanha da Índia, como eu tinha falado para você, e a centela asiática são exemplos de plantas que a gente conhece que têm propriedades flebotônicas, que elas ajudam a melhorar a circulação venosa e aliviar sintomas, como o inchaço e a sensação de peso nas pernas. É aí que vem um ponto muito importante. O fato de ser natural não significa que é inofensivo o seu uso. O uso sem orientação de um profissional pode trazer riscos à saúde, como reações adversas, e interações com outros fármacos. Por isso que antes de começar qualquer tratamento, seja com plantas medicinais ou não, é fundamental buscar a orientação médica ou farmacêutica. Assim garantimos a segurança, evitamos complicações e fazemos um uso correto e responsável da fitoterapia. Oi, eu me chamo Bruna Michini, sou estudante de farmácia e hoje irei falar um pouquinho sobre plantas flebotônicas, a sua identificação e quantificação dentro da nossa matéria de farmacognosia. A identificação e quantificação das plantas flebotônicas, elas são de extrema relevância para garantir a qualidade daquele produto final. E o que acontece? Existem dois tipos que nós podemos citar aqui de garantias de qualidade que vão ser extremamente relevantes em cada etapa, que são, por exemplo, os compostos que eles devem estar dentro da faixa de concentração, nem mais e nem menos, dentro daquela concentração estimada, e o produto final ele deve estar livre de qualquer resíduo, não pode estar contaminado, sujo ou qualquer coisa que possa trazer algum tipo de prejuízo à saúde humana. Começando a falar um pouquinho sobre as etapas iniciais, é nelas que acontece aquela identificação da matéria-prima vegetal, utilizando alguns parâmetros como macroscópios, microscópios ou através de perfil cromatográfico. O que significa, gente? A gente vai conseguir identificar qual que é aquela espécie vegetal e assim saber qual é a constituição daquele vegetal, para saber se é do nosso interesse. A quantificação dos marcadores, elas são fundamentais para garantir aquela segurança e eficácia dos medicamentos. E ela é definida pela RDC de 26 de 2014 e ela tem como os métodos utilizados mais comuns a espectrofometria de absorção no ultravioleta, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa. E para finalizar, falando um pouquinho como curiosidade aqui, sobre a identificação da matéria-prima vegetal castanha da Índia, que é o que o nosso colega Cauã comentou um pouco atrás sobre, que é uma das mais utilizadas hoje em dia, Ela é fonte de eosina e ela pode ser feita com a cromatografia de camada delgada, utilizando sílica gel, sua camada. Além de, como solução referência,
Essina diluída em álcool etílico, 70%. O doseamento ele pode ser feito em espectroscopia, por UV, ultravioleta, e com leitura de 540 nanômetros. As amostras analisadas devem conter, no mínimo, 3% de glicosídeos triterpênicos, calculados como essina anidra. E é isso, gente. Fiquem com Deus. As plantas flebotônicas são poderosas aliadas na circulação venosa. Seus compostos ativos, como flavonoides e saponinas, elas promovem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, fortalecendo as suas veias. Mas atenção, para garantir a segurança e eficácia, é essencial que o uso seja orientado por um profissional de saúde e baseado em evidências científicas, evite a automedicação e os riscos de interação medicamentosa. A nossa reflexão final são alternativas naturais que podem complementar seus cuidados com a saúde, mas nunca substitui o acompanhamento do profissional. Informe-se, use com consciência e cuide-se de forma segura e eficaz.